Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Orlando. Você está no seu canal Matemática na Medida Certa. Hoje vamos falar de quadriláteros. Só vamos dar definições sobre quadriláteros, alguns detalhes que vocês devem saber para não cometerem erros futuramente, tá certo? Quadrado. O primeiro quadrilátero que a gente vai mostrar para vocês é o quadrado. O quadrado tem essa característica. A gente coloca 4 pontos, liga esses 4 pontos. Isso aqui ainda não é um quadrado. Quando eu colocar os 4 ângulos de 90 graus, o ângulo A, B, C e D, agora ele já é um retângulo, mas ainda não diz para a gente que ele é um quadrado. Que para ele ser um quadrado, ele tem que ser um retângulo que tem os 4 ângulos com 90 graus e os 4 lados com a mesma medida. Portanto, eu vou marcar agora os lados com a mesma medida. Tá? Agora sim, essa figura é um quadrado, porque os 4 ângulos medem respectivamente 90 graus e os 4 lados têm a mesma medida. A esses lados eu vou chamar de L. Pronto, aí nós temos agora, o nome desse quadrado é o quadrado ABCD de lado L. Tranquilo? Perímetro. Vamos falar do perímetro do quadrado. Para eu encontrar o perímetro do quadrado, eu somo as medidas de todos os lados. Portanto, o perímetro desse quadrado aqui, generalizando, vai ser P de perímetro é igual a L mais L mais L mais L. Você observou que o L, que é do lado, né, são 4 lados que ele tem, aparece 4 vezes, portanto, obviamente. Então, o perímetro também pode ser escrito assim, P é igual a 4 vezes L. É uma fórmula para o perímetro do quadrado, que você vai utilizar muito aí nas equações de segundo grau e de primeiro grau também. E você também pode apagar o pontinho e deixar apenas assim, P é igual a 4 vezes L, quer dizer, perímetro é igual a 4 vezes a medida do lado. Aí faz a substituição de acordo com o valor do lado. Se o lado for 1, será 4 vezes 1, que é 4. Se o lado for 3, será 4 vezes 3, que é 12. E assim por diante. Para eu calcular a área do quadrado, eu multiplico o lado vezes o lado. Então, como o lado é igual a lado, é a mesma coisa que eu dizer que a área é igual a lado elevado a 2, elevado ao quadrado. Tá bom? Mas a área é uma medida quadrada, certinho? De 2 dimensões. E o perímetro é uma medida linear, é uma medida de comprimento. Tranquilo? A significa área, L nesse caso é o lado. E portanto P é o perímetro. Vamos para frente? Agora mostro para vocês o que é um retângulo. Lembrando que no exemplo anterior, todo quadrado também, gente, é um retângulo. Por que todo quadrado é um retângulo? Porque os 4 ângulos dele são de 90 graus. Aqui é um retângulo. Geralmente os meninos confundem retângulo com quadrado. Quando a gente pergunta como é a forma da porta, ele diz a forma da porta é quadrada. A capa do caderno é quadrado, o tampo da mesa é quadrado. Mas nem sempre isso é verdade, porque retângulo, gente, tem características especiais. O retângulo tem os 4 ângulos de 90 graus. O nome desse retângulo aqui é retângulo MNOP. O ângulo M, o ângulo N, O e P são ângulos que medem respectivamente 90 graus. Professor, eu não vejo 90 graus aqui. Sim, toda vez que você vê esse quadrinho com esse pontinho dentro, isso aqui significa que é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Também é bom salientar que muita gente diz que o ângulo reto é um ângulo que mede 180 graus. Na verdade, o ângulo que mede 180 graus é um ângulo raso. Ângulo reto é um ângulo que mede 90 graus. Tranquilo? Eu estou marcando o lado MP e o lado NO com a mesma medida. Significa que o lado MP e o lado NO são 2 lados congruentes, ou seja, têm a mesma medida. Vou marcar agora o lado MN com 2 medidinhas e o lado PO também com 2 medidinhas. Significa isso que o lado MN e o lado PO são 2 lados congruentes, são 2 lados paralelos congruentes, portanto, têm a mesma medida. O lado PO eu vou chamar de base e o lado MN também eu posso considerá-lo como base. O lado NO eu vou chamar de H, o lado MP também pode ser considerado H. O nome desse retângulo, como já falamos antes, é MNOP. Perímetro. Para calcular o perímetro do retângulo, eu vou somar 2 vezes a base mais 2 vezes a altura, assim. Eu vou pegar P é igual a B mais H mais B daqui de cima, mais H daqui da esquerda. Portanto, como aqui B e B são 2 monômios semelhantes, e H são 2 monômios semelhantes, a gente pode juntar 2 vezes B mais 2 vezes H. Portanto, aí está a fórmula resumida
do perímetro de um retângulo. Área. Para calcular a área de um retângulo, eu multiplico a base vezes a altura, tal qual fizemos com o quadrado. A diferença é que o quadrado tem os dois lados, a base e a altura, iguais. Já o retângulo, a base é um pouco diferente da altura. Quando os dois são iguais, a gente tem um retângulo que se chama também quadrado. Nesse caso aqui, um retângulo propriamente dito. A gente pode também apagar o pontinho e ficar apenas A é igual a B vezes H. Toda vez que tu veres duas letras juntas numa mesma linha, isso significa uma multiplicação. A significa área, B é a base e H é a altura. Você vai me perguntar outra vez, professor, e a altura se escreve com a letra H? Não. Essa palavra vem de origem grega. Em grego, altura se escreve hector. Portanto, H no começo de hector é que vai para a fórmula. E essa fórmula não é uma fórmula genuinamente brasileira. Mas aqui você pode ficar tranquilo que o valor que tiver aqui, tu colocas e multiplica pelo valor que tiver aqui na base, que vai dar tudo certinho, tudo tranquilo, não precisa nem você lembrar da fórmula. É bom lembrar a fórmula para outras aplicações. Tranquilo? Agora vamos falar do paralelogramo. O paralelogramo também é um quadrilátero. Todos os dois quadriláteros que nós vimos anteriormente, o quadrado e o retângulo, também podem ser chamados de paralelogramos porque os lados opostos são paralelos. E nesse caso, a única diferença aqui são nos ângulos, tá bom? O nome desse paralelogramo é ABCD. Aqui existem algumas características especiais. O lado AB é congruente ao lado DC e o lado AD é congruente ao lado BC. O ângulo A é congruente ao ângulo C, quer dizer, eles têm a mesma medida. O ângulo B é congruente ao ângulo D, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, as características principais de um paralelogramo é que os lados paralelos têm a mesma medida, os ângulos opostos têm a mesma medida e assim por diante. Aqui a gente vai botar mais alguns detalhes. Eu estou marcando o lado AD e o lado BC com a mesma medida. Significa que os dois têm a mesma medida, são congruentes, portanto. Marcarei também o lado AB e o lado DC com duas medidinhas. Significa que eles são também congruentes, têm a mesma medida. Vou chamar o lado DC de B e vou também fazer o seguinte para você. Para calcular aqui eu dependo da altura. E para fazer a altura do paralelogramo eu prolongo o lado da base, desço um segmento daqui do vértice B até A, esse prolongamento, formando um ângulo, portanto, de 90 graus, e aqui eu terei a altura. Aí eu vou poder calcular a área agora. Mas para calcular o perímetro, eu dependo da base e dos lados. Vocês viram que aqui tem dois Lzinhos, que significa o lado. A gente não pode usar ele para calcular a base agora, para calcular a área, agora melhor dizendo, porque eles não representam a altura. No retângulo, ele representa a altura, esse lado. Portanto, lá está H e não L. Aqui o H foi feito através do prolongamento. Portanto, o B pode estar no lado DC ou no lado AB, porque são congruentes. Tá certinho? Vamos para frente. Aqui eu também posso ter a altura no meio. Em qualquer lado aqui eu desço perpendicularmente à base, eu formando um ângulo de 90 graus, aí eu vou ter uma altura também aqui no lado de dentro. O nome desse paralelogramo é paralelogramo ABCD, porque começa em A e termina em D. Aí você lê o nome passando pelos vértices. E aqui eu estou dizendo que o ângulo A é congruente ao ângulo C e que o ângulo B é congruente ao ângulo D. Esse símbolo se chama congruência. Congruência quer dizer, eles são congruentes porque têm a mesma medida. Em geometria, geralmente, a gente não usa a palavra igualdade, e sim congruência. Perímetro. Para fazer o perímetro do paralelogramo, eu não vou usar o H, eu vou usar os L's aqui dos lados, porque aqui, como eu já falei antes, a altura não coincide com os lados. Então, para fazer perímetro, eu vou dizer que P é igual a B mais L mais B mais L. Veio um B de baixo, outro de cima, um L da esquerda, outro da direita. E, de novo, B e B são dois monômios semelhantes, L e L também. A gente vai juntar 2 vezes B mais 2 vezes L, e aí está resumida a fórmula do perímetro do paralelograma. E a área dele, para fazer a área, eu dependo de achar a altura. E para isso a gente já mostrou aqui como se acha a altura de um paralelogramo. Pode ser pela parte de dentro, com o uso do compasso, do transferidor e da régua, ou também aqui do lado de fora. A área. Então, a área vai ser base vezes altura, porque isso aqui é parecidíssimo com um retângulo, né?
E a gente fez a altura aqui do lado para calcular a área. E a gente pode resumir, como fizemos antes, BH é B vezes H e não Belo Horizonte, né? A é área, B é base, H é altura, e como sempre vem aquele lenga-lenga grego, vem do grego a hector e etc e tal. Tranquilo? Vamos para o próximo. Quadrilátero. Gente, quadriláteros são polígonos que têm 4 lados. Então vocês viram que todos esses que eu já mostrei para vocês aí durante esse vídeo são polígonos de 4 lados. Poli quer dizer muito, gonos quer dizer ângulos, polígonos, muitos ângulos. E aqui são polígonos de 4 ângulos, quadrangulares, portanto. Vamos fazer agora o trapézio isósceles. Esse aqui é o trapézio isósceles, muito prazer. Aqui a gente tem os ângulos T e U congruentes e os ângulos X e V também congruentes, certo? Aqui é um trapézio isósceles, então o lado TV e o lado UX são 2 lados congruentes. Aqui é a altura desse trapézio. A altura dele eu posso fazer aqui dentro, ou posso prolongar o lado TU e ligar aqui, olha, fazendo o segmento perpendicular para formar, para escrever a altura cá fora. Mas é melhor aqui dentro, porque fica mais simpático. Então a altura está aqui dentro. E a base é o Bzão aqui embaixo. Vx é Bzão, que é a base maior. TU é Bzinho, que é a base menor. E aqui, esse lado e esse são iguais, tem a mesma medida, quer dizer, são congruentes, não iguais. Aí, por isso, ele se chama de trapézio isósceles. Tem 2 lados opostos com a mesma medida. E os lados paralelos não têm a mesma medida, por isso que ele é isósceles, tá bom? Então, vamos para frente. O nome desse trapézio é TUVX. O ângulo T e o ângulo U são 2 ângulos congruentes, ou seja, têm a mesma medida. São ângulos obtusos, têm medida maior que 90 graus. O ângulo X e o ângulo V também são 2 ângulos congruentes, quer dizer, são 2 ângulos que têm a mesma medida, ambos têm medida inferior a 90 graus. Então, o trapézio isósceles tem 2 ângulos obtusos e 2 ângulos agudos. Perímetro. Para calcular o perímetro de um trapézio, eu vou somar todos os seus lados. E os lados deles quem são? Bzão, Bzinho, L e L. O H não entra no perímetro, o H vai entrar na área. Então, perímetro vai ser igual a Bzão mais L mais Bzinho mais L. Agora aqui, ó, monômio semelhante só tem o L e o L. O Bzão e o Bzinho não são semelhantes não, então vai ficar assim. Perímetro vai ser Bzão mais Bzinho mais 2 vezes L, porque L e L são 2 monômios semelhantes. Olha lá, expressões algébricas, não se esqueçam. Já para calcular a área, eu dependo da altura, e a fórmula da área do trapézio é bastante interessante. Ela é assim, ó, porque é base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. E a altura tem aquela mesma coisa, é do grego, etc e tal. Então, você tem que somar o Bzão mais o Bzinho para formar a base completa, porque você vê que isso aqui vai declinando, né? Os lados vão fechando, é porque ele é isósceles. Então, se você pegar a base maior mais a base menor, vai formar uma base única, e aí você pode multiplicar pela altura. E ela é dividida por 2 porque todo trapézio foi originado de um retângulo, tá bom, galera? Então, a área do trapézio é Bzão mais Bzinho vezes a altura dividido por 2, porque ele nasce de um retângulo qualquer. A área B menor, o Bzinho é B menor, é base menor, esse B aqui é a base menor, o Bzão é base maior e H é a altura, como sempre. Não vai mais falar aqui hector de H, etc e tal, do grego, né? Já sabem disso aí de sobra. Vamos para o trapézio retângulo agora. E aqui, para você não se estranhar com isso, aqui você tem outro trapézio, é um trapézio retângulo. Por que ele é chamado trapézio retângulo? Porque ele tem um ângulo obtuso, tem um ângulo agudo aqui no P e tem 2 ângulos de 90 graus. Olha só, aqui então o ângulo M e o ângulo Q são 2 ângulos de 90 graus, 2 ângulos congruentes, têm a mesma medida, etc e tal. O ângulo N é um ângulo de mais de 90 graus, ele é obtuso. E o ângulo P é um ângulo de menos de 90 graus, é um ângulo agudo. Então, gente, toda vez que o ângulo tem menos de 90 graus, ele é agudo. Toda vez que o ângulo tem mais de 90 graus, ele é obtuso. E quando ele tem exatamente 90 graus, ele é um ângulo reto. Tranquilo? Então, gente, B aqui, Bzão é a parte de baixo, é a base normal, é o lado PQ, é chamado de Bzão. Eu chamo ele de PQ ou de Bzão. MQ é o lado que forma um ângulo de 90 graus com a base PQ. Portanto, MQ também pode ser substituído pela letra H, H de altura. E MN pode ser substituído pelo Bzinho, que é a base menor. E já esse lado que é desigual, eu vou chamar ele de L.
para calcular o perímetro. O nome desse cara aqui, desse trapézio, é MNPQ. Para calcular o perímetro, aliás, vamos primeiro aqui, que na primeira o ângulo M é congruente ao ângulo Q, quer dizer, a medida de M e a medida de Q são iguais, tá certo, gente? Ambos medem quanto? 90 graus, tá certo? E se eu somar os 4 ângulos de qualquer um desses quadriláteros, eu terei 360 graus. Tranquilo, gente? Vamos para o perímetro? O perímetro agora não tem boquinha, você vai somar assim, P é igual a Bzão, mais E, mais H, mais Bzinho, mais L. Não tem como resumir aqui, B maiúsculo e Bzinho não é a mesma coisa, H e L não são nomes semelhantes, então o perímetro fica por aqui mesmo. É só você somar as medidas que aparecerem aí no lugar do Bzão, no lugar do H, no lugar do Bzinho, do L, e você terá o perímetro, que é essa parte em preto aqui. Perímetro é essa parte em preto por onde eu estou passando o meu laser. Vocês estão vendo aí. Isso aqui é perímetro, essa parte em verde é a área. É o que a gente vai fazer aqui agora. A área dele, a gente já viu. Trapézio é a mesma coisa, todos eles, você vai fazer Bzão mais Bzinho, vezes a altura dividido por 2, e aqui dá para você perceber bem que isso aqui foi um retângulo cortado assim, portanto a outra metade vai dar outro trapézio igualzinho a esse, né? Por isso que a gente divide isso por 2, Bzão, que é esse daqui, mais Bzinho, vezes a altura, que é o lado de cá, dividido por 2. Aqui é um trapézio retângulo e o anterior foi um trapézio isósceles, tá? Tranquilo, gente? Vamos para frente, que atrás vem gente, olha o que é A é a área. Sempre vou colocar essa legendinha, Bzinho é base menor e Bzão é base maior e H é altura, como sempre. Não se fala mais nisso, porque agora nós vamos falar de losango. Então, o losango é isso aqui, gente. Olha essa figura bonitona aqui. Esse paralelogramo, esse quadrilátero é chamado de trapézio, certo? Quais são as características do trapézio? Primeiro, os 4 lados têm a mesma medida. Aí você vai dizer para mim, então é um quadrado? Não, não é um quadrado. Porque os ângulos dele não medem 90 graus, pessoal. Então, ele é um losango, ele é um paralelogramo, ele é um quadrilátero, porque ele tem os... Por que ele é um losango? Porque os lados paralelos, tem 2 lados opostos paralelos. AD e BC são paralelos, AB e DC também são paralelos. Então, ele tem os 4 lados com a mesma medida, mas os 4 ângulos não estão. Então, o ângulo A e o ângulo C são 2 ângulos agudos, têm medida menor que 90 graus, eles são congruentes, têm a mesma medida. O lado D e o lado B são 2 ângulos obtusos, têm medida maior que 90 graus, eles são 2 ângulos obtusos, pessoal. E agora aqui vem mais alguns detalhes. Isso aqui é chamado de diagonal maior. O segmento que liga os 2 vértices dos ângulos agudos são chamados de diagonais dos ângulos, né? Quem sai esse aqui que é os 2 agudos, essa diagonal que liga os 2 ângulos agudos é a diagonal maior. E a diagonal que liga os 2 ângulos obtusos, os 2 ângulos obtusos, melhor dizendo, estou certo. A diagonal que liga os 2 ângulos obtusos é chamada diagonal menor, pessoal. O cruzamento das 2 diagonais é sempre no meio do losango. E essas 2 diagonais formam 4 ângulos de 90 graus. Portanto, quando você passa as 2 diagonais de um losango, você forma 4 triângulos, pessoal. 4 triângulos de mesma medida, 2 triângulos de mesma medida, mais 2 triângulos de mesma medida. Você tem um monte de triângulo quando você passa as 2 diagonais de um losango qualquer. Tá bom? E aí você lembra do teorema de Pitágoras e um tanto de detalhes mais. E aqui eu vou chamar cada lado de L, porque todos têm a mesma medida, eu vou chamar de L. Então, para eu fazer o perímetro dele, eu vou fazer que perímetro é igual a L mais L mais L mais L. Então, perímetro, eu conto aqui 1, 2, 3, 4. Então, vai ser 4 vezes L, como foi feito no quadrado, né? Nem botei a bolinha aqui agora, mas não tem nenhum problema. 4L significa 4 vezes L. Não vai sair por aí dizendo 4L, não. É 4 vezes L, tá bom, meninada? E então, gente, a gente vai agora para a área. A área do trapézio, do losango, Orlando, do losango não é trapézio não, cara, é losango. A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Todo retângulo não é base vezes altura dividido por 2?
Aqui, se você observar bem, em outro vídeo meu aí do canal Matemática na Medida Certa, a gente está explicando justamente essa divisão. Por que que se divide por 2? E lá tem em detalhes, certo? Se você pegar um retângulo e marcar pontos médios da base da altura, você vai recortar aqui onde está passando esse contorno e você vai ter dois trapézios e dois losangos iguaizinhos a esse. Por isso que a área dele é calculada assim. Você pega a área do retângulo e depois você divide por 2. Aí a área Dzão, esse D maiúsculo é diagonal maior e o Dzinho, D minúsculo, é diagonal menor. Tá bom, galera? E por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Dê aquele like, aquele joinha no nosso vídeo, compartilhe, fique à vontade. E volte sempre ao canal para você tirar dúvidas, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, se cuida.